como motivar os filhos nesse período aí de pandemia? É uma pergunta extremamente difícil, sem sombra de dúvidas. O primeiro ponto que eu geralmente coloco para os pais assim é que realmente é chato. Realmente é assim, nós que damos aulas para adultos, nós sabemos que os adultos que têm condições talvez psíquicas mais consistentes de dar conta, de ficar assentado assistindo uma aula online, se para o adulto é difícil, imagine para a criança. Então, o primeiro ponto, talvez, para ajudar a motivar, é reduzir, talvez, a irritabilidade ao perceber que a criança não para quieta diante do computador. E talvez a gente consiga ter uma redução da irritabilidade quando a gente entende que realmente deve estar sendo muito difícil para essa criança. O outro ponto é que estamos em um momento em que às vezes vamos precisar de ser um pouco complacentes, no sentido de a criança às vezes não vai dar conta de ver a aula toda. Às vezes é uma criança que tem de fato uma dificuldade de concentração. Será que se nós pensarmos em estratégias imperfeitas não pode ser uma solução? Ao invés de ficar a manhã toda brigando com a criança para assistir, não seria mais razoável se esforçar por um período e em um outro período acabar descansando, porque às vezes não adianta? E a segunda coisa é a gamificação de tarefas que a gente fala, só que isso às vezes exige um pouco de energia dos pais, né? Os pais que conseguirem pegar as tarefas da criança e torná-las um pouco menos maçantes ou mais divertidas, podem, de alguma forma, perceber um aumento do engajamento. Só que é claro que essas estratégias que vai envolver pegar tudo que a criança tem para fazer, dividir em partes pequenas, colocar alguma gratificação no meio, muitas vezes até gratificação verbal, de elogiar, nossa, que legal, você está conseguindo, nossa, que menino inteligente, comemorar pequenos avanços e pequenas vitórias, acaba aumentando o nível de satisfação da criança e, por consequência, acaba desgastando menos os pais. É claro que não temos uma receita de bolo, gostaria muito. Mas, em geral, o que eu peço é, primeiro, entender um pouco também o que a criança está passando, exigir de si mesmo um pouco menos e tentar criar um ambiente talvez mais confortável para esse estudo, até em termos de relacionamento.